Criado por Chris Claremont e Jim Lee, o personagem teve sua primeira aparição em Fabulosos X-Men na edição 266, no ano de 1990, quando ele salvou a super-heroína Tempestade. Sendo um mutante de nível beta bastante poderoso, Gambit possui a habilidade de manipular energia cinética. Dentre suas características principais que o deixou bastante conhecido, nós temos o tradicional bastão, que virou marca registrada do personagem, e a habilidade de arremessar cartas explosivas. Gambit tem mostrado um lado seu mais vulnerável ao longo dos anos, principalmente quando se trata da Vampira. Ao lado dela, se tornaram um dos casais mais populares da Marvel, devido também à série animada dos X-Men nos anos de 1990. Remy LaBeouf é considerado um grande conquistador. É bonito, atlético e ainda possui um dom que é o de deixar as pessoas envolvidas com seu charme hipnótico, que é um dos seus poderes mutante. Em várias passagens nos quadrinhos, é demonstrado que Gambit teve muitas mulheres em sua vida, porém as mais importantes foram Belladonna, sua ex-esposa e líder de um clã de assassinos, Genevieve, uma jovem francesa que foi morta brutalmente por dentes de sabre, Joelle, uma misteriosa mulher com quem se envolve em sua série solo em 2012, e finalmente a Vampira, a sua atual esposa. O personagem já teve muitos uniformes ao longo de suas aparições nos quadrinhos e nos desenhos animados, mas nenhum é tão icônico e relembrado quanto seu traje clássico, uma armadura roxa por baixo de um sobretudo, com luvas e uma espécie de protetor para o rosto, isso sem contar seus acessórios, que incluem uma bota metalizada e um bastão. Gambit fez parte de alguns grupos de heróis e vilões ao longo de sua jornada. Além dos X-Men, ele já participou do X-Factor e da equipe Extreme, que era composta por heróis de realidades alternativas, além do próprio clã dos ladrões e os assassinos, o qual ele próprio foi líder algumas vezes. Ele também serviu entre os Cavaleiros do Apocalipse e atualmente está na nova versão da Excalibur. Abandonada ao nascer devido a seus olhos vermelhos, a criança mutante que um dia se tornaria Remy LaBeouf foi sequestrada logo depois de seu nascimento, por membros do clã dos ladrões de Nova Orleans, que se referiam à criança como o Demônio Branco. Eles acreditavam que ele era a criança que havia sido profetizada para unir os clãs de Nova Orleans. Logo depois, Remy foi colocado sob os cuidados de uma gangue de ladrões de rua, que criou a criança e o ensinou a roubar para sobreviver. Mais tarde, quando tinha cerca de 10 anos, Remy tentou furtar os bolsos de Jean-Luc LaBeouf, atual líder do clã dos ladrões. Ele reconheceu seu potencial talento como ladrão e viu algo diferente quando olhou em seus olhos vermelhos. Jean-Luc tirou o menino das ruas e o adotou como filho. Mais tarde seria explicado que o motivo da adoção foi que Gambit já havia voltado no tempo, onde salvou o jovem Jean-Luc e ajudou o clã dos ladrões. Para manter a estabilidade do loop temporal, Jean-Luc adotou e criou Remy. O jovem Gambit foi contratado para recuperar o diário de Nathaniel Essex, da Arma X. Ele foi descoberto pelos guardas, mas escapou com o diário na confusão causada pela fuga de Logan. Chocado com os experimentos que tinha visto na instalação, ele queimou o diário. De volta a Nova Orleans, Essex aceitou a afirmação de Remy de que o diário não poderia ser encontrado, mas previu que eles teriam um futuro brilhante juntos. Como parte de um pacto de paz entre o clã dos ladrões e o clã dos assassinos, um casamento foi arranjado entre Remy e Belladonna, a neta do chefe do clã dos assassinos. No entanto, o irmão de Bella, Julian, se opôs ao casamento e desafiou Gambit para um duelo. Remy matou Julian em legítima defesa, mas foi excomungado e banido de Nova Orleans, em uma tentativa de manter a frágil paz entre os dois clãs. Remy vagou pelo mundo enquanto usava suas habilidades como ladrão. Auxiliado por seu poder mutante de carregar objetos com energia explosiva, ele empregou cartas de baralho carregadas com energia cinética como sua arma de marca registrada. Com o tempo, os poderes de Remy começaram a escapar de seu controle. Ele procurou o mestre geneticista Sr. Sinistro para ajudá-lo a controlar seus poderes. Como resultado, Remy estava agora em dívida com o geneticista. O Sr. Sinistro mais tarde ajudou Gambit a montar a equipe de mercenários chamada Os Marotos. Com a equipe reunida, Sinistro encarregou Remy de conduzi-los aos túneis Morlock. Os Morlocks são uma comunidade de mutantes que vivem abaixo de Nova York por vários motivos relacionados às suas mutações.
Remy não sabia que as verdadeiras intenções de Sinistro era massacrar os Morlocks. Quando isso veio à tona, Remy tentou detê-los, mas um dos marotos chamados Dentes de Sabre o feriu gravemente e deixou ele para morrer. Tudo o que Remy conseguiu fazer foi salvar a vida de uma jovem garota Morlock, que um dia cresceria para se tornar uma X-Men chamada Medula. Eventualmente, Remy encontrou com Ororo Munroe, uma membro dos X-Men conhecida como Tempestade, que tinha sido rejuvenescida à sua adolescência e perdido grande parte de sua memória. Remy, que ainda vivia de trapaças e roubos pelas ruas, a encontrou e a ajudou a escapar de uma entidade conhecida como Rei das Sombras, e juntos eles se tornaram grandes parceiros. Um tempo mais tarde, depois de ter sua memória restaurada e voltado ao seu verdadeiro estado adulto, Tempestade ajudou na admissão de Remy LeBoux nos X-Men. Já trabalhando ao lado dos X-Men, Remy logo se apaixonou pela sua companheira Anna-Marie, mais conhecida como a super-heroína vampira, que tinha o poder de absorver os pensamentos e habilidades de outros mutantes através do toque. O sentimento era mútuo, mas os dois estavam condenados a nunca se tocarem. Tempos depois, Remy foi capturado e levado a um julgamento realizado por Magneto. Durante o julgamento, o passado de Remy com o Senhor Sinistro e seu papel no massacre Morlock foi trazido à tona. Ele foi expulso dos X-Men e foi abandonado nos desertos congelados da Antártida pela própria vampira. Quase morrendo de fome, Remy voltou para a cidadela de Magneto, onde encontrou a essência psiônica de uma mutante morta chamada Mary Purcell. O fantasma de Mary se uniu a ele, permitindo que ele sobrevivesse para chegar à Terra Selvagem, uma selva escondida no deserto gelado. Lá, Remy fez acordo com um ser misterioso conhecido como Nilsan. Remy voltou para casa e encontrou os X-Men novamente quando tentou roubar a lendária joia carmesim de Cyttorak para Nilsan. Ele concordou em voltar para a equipe, principalmente por seu respeito próprio e por seu amor pela vampira. No entanto, Mary começou a ameaçar Remy e seus amigos, se ele não concordasse em ficar com ela para sempre. Quando os X-Men finalmente descobriram sobre Mary, o fantasma fugiu com Remy para sua antiga cidade natal, onde ela tentou forçá-la a se unir com ela e se tornar uma nova forma de vida híbrida. Enquanto Remy lutava com ela, a vampira interviu e finalmente dispersou Mary do corpo de Gambit. Durante uma viagem no tempo, os poderes de Remy foram restaurados a seu potencial máximo por Senhor Sinistro, e ele foi capaz de utilizá-los para retornar ao presente. Logo após seu retorno, Remy serviu por um tempo como líder do clã dos ladrões, no lugar de seu pai Jean-Luc, além de liderar uma das duas equipes dos X-Men. Remy também foi responsável pela união dos clãs dos assassinos e dos clãs dos ladrões, da qual ele também virou o líder. Enquanto isso, o Nilsan revelou sua verdadeira natureza depois de organizar um jogo de assassinato para um grupo de mercenários superpoderosos com o Remy como alvo. Quando Remy levou a luta de volta para o Nilsan, ele ficou chocado ao saber que Nilsan era na verdade uma versão da realidade alternativa de si mesmo. Durante um grande confronto, Remy usou seus poderes aprimorados para derrotar o vilão Nilsan, encerrando sua ameaça e retornando seus poderes ao nível normal. Mais tarde, Remy foi incriminado pela morte de um senhor do crime australiano. Com a ajuda de Vampira, Tempestade e sua equipe Extreme X-Men, Remy foi capaz de limpar seu nome. Logo depois, Remy trabalhou ao lado dos Extreme X-Men contra uma invasão alienígena da Terra, e ao lado de Vampira foi um dos responsáveis pela derrota do enigmático vilão Vargas e do predador mutante conhecido como Elias Bogan. Depois que a equipe Extreme X-Men se juntou ao resto dos X-Men na escola, Remy assumiu o cargo de professor, agora encarregado de sua própria equipe de alunos, o Esquadrão Chevalier. Quando o Apocalipse acordou novamente após os eventos do dia M e tentou restaurar a espécie mutante, Gambit o procurou. Sentindo que as intenções de Apocalipse haviam mudado e que ele poderia de fato ser o salvador de que sua espécie precisava, Apocalipse escolheu fazer de Gambit seu novo Cavaleiro da Morte. E Gambit recusou qualquer sedação durante o processo, para garantir que Apocalipse não mexesse em sua mente. A tentativa de Gambit de manter sua personalidade parecia infrutífera, já que a transformação alterou as intenções de Gambit, fazendo ele esquecer seu plano original, que era de servir como um infiltrado e ficar de olho no Apocalipse. Em vez disso, ele acabou se tornando outro servo irracional. Gambit conseguiu manter partes de seu antigo eu porque ele ainda se lembrava do seu amor por Vampira. Durante o confronto, Gambit foi nocauteado e levado por Solaris, e acordou em um templo no Japão,
onde o próprio Solaris o encorajou a abandonar seu mestre Apocalipse, os X-Men e seu passado. Pouco tempo depois, eles planejaram um ataque à escola do Charles Xavier. Remy mostrou sua vontade de abandonar seu passado enquanto tentava assassinar a vampira. No entanto, o ataque falhou e eles se retiraram novamente para o templo budista no Japão, onde foram recebidos pelo Senhor Sinistro, que se ofereceu para ajudá-los a superar o controle do Apocalipse. Os tratamentos do Senhor Sinistro foram bem-sucedidos e Gambit foi restaurado ao que era, agora mais uma vez um membro dos Marotos trabalhando para o Sinistro. Tempos depois, Gambit se juntou a Xavier e a Vampira, e juntos, com a ajuda de outros heróis, eles derrotaram o Senhor Sinistro. Depois disso tudo, a Vampira hesitou em continuar seu relacionamento com Remy, devido a tudo o que havia acontecido recentemente entre eles, mas eles acabaram se beijando. Um longo tempo depois, Gambit acabou se juntando aos X-Men novamente, mas percebeu que o resto da equipe estava achando difícil aceitar ele novamente, depois de tudo que ele tinha feito. Durante uma luta com um vilão com poderes de telepatia, a persona da morte que o Apocalipse havia colocado em Gambit ressurgiu, depois que esse vilão sondou a seção de sua mente onde a persona havia sido reprimida pelo Senhor Sinistro. Gambit voltou instantaneamente à sua antiga aparência como Cavaleiro da Morte, e prendeu o telepata em uma carta de baralho antes de voltar ao normal e sair de cena. Gambit então voltou aos seus hábitos de ladrão, fazendo assaltos durante seu tempo livre longe dos X-Men. Enquanto realizava um assalto para libertar um antigo artefato de um rico colecionador, Gambit foi confrontado por Wolverine, que escoltou Gambit para fora e disse a ele que seu roubo era inaceitável, pois ele tinha uma grande responsabilidade sendo um dos membros dos X-Men. Algum tempo depois, enquanto bebia em um bar, Gambit foi abordado por Polaris, que lhe ofereceu uma vaga na nova equipe X-Factor que ela liderava. Apesar de suas suspeitas, Gambit concordou em se juntar à equipe. O romance de Gambit com a vampira reacendeu quando Kitty Pryde os enviou disfarçadamente para uma terapia de casal, onde os poderes de um mutante os forçaram a confrontar os eventos de seu passado do ponto de vista um do outro. Isso fez com que cada um conseguisse entender os propósitos do outro, e logo após isso os dois se casaram. Gambit pega a energia potencial de um objeto e a transforma em energia cinética. Ao reunir o potencial energético do objeto, ele o libera causando resultados explosivos. Quanto maior e mais pesado o objeto for, mais demorada é a carga e o tamanho da explosão. Seus objetos preferidos para carregar são as cartas de baralho, já que são fáceis de atirar e levam pouco tempo para uma carga completa. A habilidade de Gambit de extrair energia também concede a ele grandes habilidades, como maior velocidade, força, reflexos e uma grande resistência. Ele também pode aumentar sua própria taxa de recuperação, estimulando sua própria atividade celular. Por meio desse processo, ele consegue se curar de ferimentos não tão graves. Gambit consegue fazer os outros acreditar no que ele diz e concordar com qualquer coisa que ele sugira. Mentes mais poderosas provaram ser imunes a esse poder de Gambit, e as pessoas que estão conscientes do que ele está fazendo podem se livrar dos efeitos. Como Cavaleiro da Morte, Remy recebeu novas habilidades, como a transmutação tóxica. Ele era capaz de converter o ar respirável em gases venenosos. Ele também era capaz de guiar suas cartas explosivas até seu alvo mentalmente. E como Cavaleiro da Morte, ele também tinha uma resistência psíquica aprimorada. Gambit, assim como Wolverine, foi outro membro dos X-Men que começou como um anti-herói, mas que depois foi melhorando sua atitude e passando a fazer parte do elenco dos Mocinhos. O personagem quase teve um filme estrelado por Channing Tatum no ano de 2014, mas que acabou sendo cancelado. Houve rumores que o mesmo filme poderia ser lançado nos próximos anos, mas até o momento nada foi confirmado.